Você já sentiu que precisa mudar de vida? Que chegou num ponto onde continuar do jeito que está simplesmente não dá mais? Talvez você esteja cansado da rotina vazia, dos mesmos erros repetidos, da sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Ou talvez a dor de uma perda, uma decepção, uma crise interna tenha te despertado para uma verdade maior. Eu não posso continuar vivendo assim. Se esse é o seu momento, se algo dentro de você está clamando por um recomeço, por uma nova direção, por uma transformação de verdade, então esse vídeo é para você. Mas antes de buscar mudanças externas, Jesus nos convida a olhar para dentro, porque a verdadeira mudança não começa na aparência, no ambiente ou nas circunstâncias. Ela começa no coração. Jesus não veio ao mundo para apenas melhorar sua vida. Ele veio para transformar você por inteiro. Hoje vamos refletir juntos sobre 5 ensinamentos profundos de Jesus. Simples, mas poderosos, que nos mostram exatamente por onde começar quando tudo dentro de nós grita por mudança. Talvez você nunca tenha ouvido isso em uma igreja. Talvez você até conheça algumas dessas palavras, mas nunca as colocou em prática. Hoje pode ser o dia em que a palavra viva de Jesus toque o seu coração e acenda uma nova chama aí dentro. Então fica comigo até o final, porque esse pode ser o primeiro passo para a transformação que você tanto busca, não pela força humana, mas pela graça de Deus. 1. Comece pelo coração. A mudança é de dentro para fora. Quando falamos em mudar de vida, é comum pensar logo em coisas externas. Mudar de emprego, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de aparência. Mas Jesus nos ensina algo completamente diferente. A verdadeira transformação começa por dentro, começa no coração. É fácil tentar consertar o mundo ao nosso redor. Difícil é encarar o nosso interior. Mas é ali, no mais íntimo do nosso ser, que Deus quer operar a mudança mais profunda. Porque se o coração continuar amargurado, egoísta, ferido ou endurecido, nenhuma mudança externa será suficiente. Vai parecer que a vida mudou, mas tudo continua igual. Jesus falou sobre isso de forma clara quando confrontou os religiosos da época. Eles se preocupavam com regras, aparências, tradições, mas o interior deles estava sujo, distante de Deus. Veja o que Jesus disse em uma de suas falas mais diretas em Mateus 23:26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Essa fala de Jesus é um convite e um alerta. Não adianta tentar limpar a superfície se por dentro o copo continua sujo. Ou seja, não adianta mudar o comportamento sem permitir que Deus mude o coração. E como essa limpeza começa? Com sinceridade diante de Deus, com oração, com o desejo real de deixar o orgulho, a vaidade, os vícios e os traumas nas mãos do Senhor. Só assim a transformação será verdadeira e duradoura. Quando o coração é purificado, tudo ao redor começa a refletir essa nova vida. Agora que entendemos que toda mudança genuína começa por dentro, surge a pergunta: como dar esse primeiro passo com Deus? O que é necessário para que essa transformação interior realmente comece? É exatamente sobre isso que vamos falar no próximo ponto. 2. Arrependa-se e recomece com humildade. Depois de entender que toda mudança verdadeira começa no coração, surge a necessidade de dar o primeiro passo real nessa transformação interior, o arrependimento. Mas atenção, arrepender-se não é se culpar. Não é se afundar em vergonha ou se punir pelo passado. O arrependimento que Jesus nos ensina é diferente. É libertador. É quando o coração reconhece com sinceridade: eu errei. Eu tentei viver do meu jeito, mas agora eu quero mudar de direção. Arrependimento é isso. Dar meia volta. É recomeçar com humildade. É parar de justificar os próprios erros, parar de correr atrás de soluções vazias e simplesmente voltar para os braços de Deus. Jesus começou sua pregação pública com uma mensagem clara, não sobre condenação, mas sobre oportunidade. Veja o que ele declarou no início do Evangelho de Marcos. Marcos 1,15 diz: o tempo é chegado,
dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus estava dizendo: agora é a hora. Deus está aqui. O reino chegou até você. Então mude de direção. Confie em mim e viva algo novo. Esse convite continua vivo até hoje. Você não precisa ter tudo resolvido para se voltar para Jesus. Você só precisa ser sincero. Ele não exige perfeição. Ele só pede um coração arrependido. E quem se arrepende de verdade nunca encontra rejeição. Encontra abraço, perdão e um novo começo. Como está escrito em Salmos 51:17, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Se você deseja mudar de vida, comece assim, com um coração humilde, disposto a reconhecer os erros e aceitar o convite de Jesus para recomeçar. Porque o arrependimento não é o fim, é o começo de tudo. E depois que damos esse passo inicial, Jesus nos mostra qual deve ser nossa nova prioridade. E é sobre isso que vamos falar agora. 3. Busque primeiro o reino de Deus. Depois de reconhecer que a mudança começa no coração e de dar o passo do arrependimento, Jesus nos convida a reorganizar completamente nossas prioridades. Porque não adianta querer uma vida nova se continuamos correndo atrás das mesmas coisas de sempre. Mudar de vida também é mudar o que vem em primeiro lugar no nosso coração e o que tem estado no topo da sua lista. A busca por dinheiro, a ansiedade por reconhecimento, a pressa em conquistar sucesso, o medo de ficar para trás. Jesus sabe o quanto essas coisas ocupam a nossa mente. Ele sabe que vivemos preocupados com o que vamos comer, vestir, conquistar, mas ele também sabe que nada disso tem poder de verdade para preencher o vazio dentro da alma. E foi por isso que no famoso Sermão do Monte, ele nos deixou um ensinamento que muda completamente a forma como vemos a vida. Antes de dar o versículo, ele disse: não fiquem ansiosos. Olhem os lírios do campo, vejam as aves do céu. Deus cuida de todos eles, e vocês valem muito mais. E então, ele conclui com uma chave espiritual poderosíssima. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo: coloque Deus em primeiro lugar, busque as coisas do alto, faça da sua vida espiritual a sua base, e o resto virá no tempo certo. Quando buscamos primeiro o reino, ou seja, a vontade de Deus, o caráter de Jesus, os valores do céu, nossas escolhas mudam, nossos relacionamentos mudam, nosso trabalho, nossos sonhos, nossos pensamentos, tudo passa a ter outro sentido. E o mais bonito é que Jesus não promete apenas o espiritual. Ele diz que todas estas coisas, ou seja, tudo o que realmente precisamos, será acrescentado. A paz vem, a direção vem, o sustento vem, a provisão vem, no tempo dele, do jeito dele. Mas tudo começa quando o reino de Deus passa a ser a prioridade do nosso coração. Agora que entendemos essa nova ordem, Deus em primeiro lugar, precisamos falar sobre algo que muitas vezes impede essa busca de crescer: as mágoas que carregamos. E é sobre isso que vamos refletir no próximo ponto. 4. Perdoe para ser livre. Você já tentou mudar de vida, mas parecia estar carregando um peso invisível? Como se, por mais que você desse passos adiante, algo te puxasse de volta para a dor, a mágoa ou até mesmo a raiva. Isso acontece porque nenhuma transformação verdadeira acontece quando o coração está acorrentado pelo rancor. A mágoa é como um veneno que tomamos esperando que o outro sofra, mas na verdade é a nossa alma que vai adoecendo aos poucos. Jesus sabia disso. Ele conhecia a profundidade do coração humano. Por isso, falou tantas vezes sobre o perdão, e não como uma opção, mas como um princípio essencial da vida com Deus. Veja o que ele nos ensina logo após a oração do Pai Nosso, como se estivesse reforçando que a oração só faz sentido se o coração estiver disposto a liberar perdão.
Mateus 6, 14, 15 diz: Porque, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai também não lhes perdoará as ofensas. Jesus está sendo direto. O perdão que damos ao outro abre as portas para o perdão que Deus quer nos dar. E isso não significa esquecer o que aconteceu. Não significa aceitar abusos ou viver sem limites. Significa decidir que você não vai mais carregar essa dor como identidade. Perdoar é um processo. Às vezes leva tempo, às vezes dói, mas é sempre libertador. É o ato mais profundo de liberdade espiritual que podemos viver. Quando você libera perdão, você para de viver preso ao passado e começa a andar leve rumo ao futuro que Deus tem para você. Como diz Efésios 4, 31, 32, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Jesus nos perdoou por coisas que não merecíamos. E quando entendemos o tamanho desse perdão, somos capacitados a perdoar também. Você não perdoa porque o outro merece. Você perdoa porque você merece ser livre. E uma vez que seu coração está limpo, leve e liberto, você está pronto para o passo mais importante de todos, seguir a Jesus com entrega total. E é sobre isso que vamos falar agora. 5. Siga a Jesus de verdade, e não só de palavras. Depois de limpar o coração, se arrepender, reorganizar suas prioridades e perdoar o que estava te prendendo ao passado, chega o momento mais importante de todos. Seguir Jesus de verdade. Não com palavras bonitas, mas com entrega real. Hoje em dia, é comum ver pessoas que dizem crer em Jesus, que conhecem versículos, que vão à igreja, mas a vida continua a mesma. Os hábitos continuam os mesmos. A verdade é que seguir Jesus vai muito além de conhecer sobre ele. É sobre viver como ele viveu. E Jesus não escondeu o preço desse caminho. Pelo contrário, ele foi honesto e direto. Lucas 9, 23 diz: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado mais profundo e transformador que existe. Negar a si mesmo é dizer não ao ego, ao orgulho, ao pecado disfarçado de prazer. Tomar a cruz todos os dias é assumir a responsabilidade de viver com propósito, mesmo quando dói. E segui-lo é imitar o seu amor, a sua compaixão, a sua verdade, a sua justiça. Em cada escolha, em cada atitude, em cada relação. Seguir Jesus é uma decisão diária. Não é sobre ser perfeito, mas sobre caminhar com Ele mesmo quando erramos. É levantar, aprender, se alinhar de novo e continuar andando ao lado do Mestre. E quando fazemos isso, a nossa vida começa a mudar de dentro para fora. A transformação que parecia impossível começa a acontecer. E tudo aquilo que o mundo não pode dar, paz, direção, sentido, esperança, começa a florescer dentro de nós. Se você chegou até aqui, talvez Deus esteja falando com você. Talvez Ele esteja dizendo: filho, filha, chegou a hora de deixar o velho para trás. A hora de recomeçar, a hora de me seguir de verdade. E se for esse o seu momento, não adie, não endureça o coração. A mudança que você busca não está em fórmulas mágicas, nem em promessas humanas. Ela está em Jesus. Comece pelo coração, arrependa-se, busque primeiro o reino, libere o perdão e siga Jesus com todo o seu ser. Essa é a verdadeira mudança de vida. E ela começa agora. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal Palavras do Mestre Jesus e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários qual desses 5 passos você mais sente que precisa dar agora. Estamos juntos nessa caminhada e que Jesus guie você dia após dia.